aqui de novo trazendo que é uma análise sobre o filme Vozes e Vultos com a nossa querida Amanda Seinfeld. Então se liga que a gente vai comentar um pouquinho sobre essa história. Baseado no livro de Elizabeth Bridges, traz o quê? Uma história de terror, traz uma história que vai trazer assombrações, vai lhe deixar com medo, vai fazer você o quê? Dormir com a luz acesa à noite? Pois bem, não é bem assim não. Mas bora começar essa história pedindo o quê? O seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento e, claro, evidente a sua inscrição para o que? Aumentar o engajamento deste canal e ele possa ser recomendado para outras pessoas que estão à procura de tudo que rola no mundo cinematográfico e televisivo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve e compartilha com geral. Amanda Seinfeld dá a vida a Catherine, uma jovem esposa que se muda logo depois que seu marido recebe uma promoção muito legal e generosa no interior, mais ou menos nos anos 80. Pois bem, essa história se passa em um tempo totalmente diferente do nosso e também traz temas muito atuais. Vamos lá, vamos por partes. A gente percebe que Catherine tem alguns problemas emocionais, tanto que desencadeou um problema em relação à sua alimentação. Ela sofre de anorexia, uma bulimia, vamos dizer assim, e ela precisa tomar algumas vitaminas, ela tem esse tipo de problema, tanto que o marido, que se mostra bastante cuidadoso e generoso, sempre está alertando ela a não esquecer de comer. Ela também muda totalmente sua vida, ela tinha um emprego, ela tinha uma rotina, e agora vai ser totalmente o quê? Uma dona de casa, vai ter uma fazenda para cuidar, um rancho, vamos dizer assim, onde ela vai ter uma rotina totalmente diferente do que ela tinha, junto com a sua filha. E lá aos poucos ela vai percebendo que coisas estranhas estão acontecendo, vozes, pessoas comentando sobre os antigos moradores e ela descobre que todas as mulheres que viviam naquela casa foram mortas pelos seus respectivos maridos. Mas o porquê disso? Por que aquilo está acontecendo? E aí a gente começa a entrar numa história que se torna muito atual. A história vem debater um assunto em relação às mulheres e aos seus maridos que as maltratam. Até algum determinado momento da história a gente acha que o George é um cara o quê? Maravilhoso, sensacional, um marido que toda mulher queria ter para a sua vida. Mas aos poucos a história vai tomando um rumo diferente e a gente vai descobrindo a verdadeira face do George, que é um verdadeiro psicopata. Exatamente. Algumas historinhas estão sendo pegas no ar. E quando ele conhece também a Willis, que é uma outra personagem, uma estudante, eles começam a conversar e ele dá em cima dela descaradamente a ponto de ter um caso. A Willis já dá essa dica logo de cara quando eles começam a conversar, que ela fala que só se interessa por homens canalhas. E é o que acontece, ela tem um interesse por ele. Só que no meio dessa história, a nossa querida Amanda Seinfeld, com sua personagem, acaba descobrindo muito mais do que isso. Ela acaba desvendando algumas histórias que vão acontecendo através de uma sessão espírita e vai descobrindo que é o karma de todas as mulheres que vivem lá, ser maltratadas, traídas, abusadas psicologicamente, até fisicamente pelos seus atuais esposos. Essa série também, além de tratar deste arco tão atual, um assunto que é debatido de séculos e séculos e séculos, porque hoje em dia a gente tem voz para gritar, na verdade, hoje em dia a gente tem redes sociais, a gente tem passeatas, a gente tem uma caralhada de coisa aí para poder gritar pela nossa segurança. Apesar de ter mudado, apesar de falar desse tipo de assunto, também traz um outro lado da história que é envolvendo a arte. Thomas Cullen, que é o que? Um artista, um pintor, é muito mencionado durante o filme, porque as pinturas dele são muito interligadas ao até mesmo caráter do George, que é o marido. Tudo é muito divididinho, por exemplo, é dividido entre a primavera, o verão, o outono e o inverno. E são direcionados aos quadros do Thomas Cullen. Eu não sabia de nada disso. Eu fui pesquisar, porque quando você termina de assistir o filme, a gente fica meio que perdido e tentando entender por que essa ligação com o mundo da arte. É porque o artista Thomas Cullen tem muita ligação em falar sobre o machismo, sobre os homens, sobre a dependência, sobre como eles têm uma necessidade, o ego, enfim, tudo é muito ligado a isso. E o George também se identificava com esse tipo de situação. Ele era um professor de arte
e comentava muito sobre os assuntos. E também uma das coisas que faz revelar sobre o caráter dele é uma das mentiras que ele conta, que ele disse que pintou alguns quadros e na verdade não eram deles, era de um primo que faleceu durante um acidente de barco. Daí a gente começa a entender que ele é um verdadeiro talentoso Ripley, vamos dizer assim. Ele queria mencionar, ele queria tomar a forma do primo, que era um homem mais culto, que era um homem mais muito bem relacionado. Foi assim que ele conquistou a sua esposa. Então ela começa a cair na real e descobre a verdadeira face do seu marido. Daí a gente chega no final, que é quando Catherine já sabe que é o marido, quer ir embora, mas em uma situação louca, ela acaba morrendo, por mais que ela não consiga sair. Existe a cena do filme em que um dos reitores da faculdade onde o George trabalha conversa com a Catherine e fala muito sobre os espíritos. E a esposa dele também dá algumas dicas em relação a isso, falando que quando o espírito é bom, ele vai se comunicar com pessoas boas. Quando o espírito é ruim, ele se comunica com pessoas ruins, com tendências ruins. No espiritismo, a gente fala sobre os médios e sobre os obsessores. E meio que isso, para quem sabe essa linha espírita, consegue entender isso no filme. O George, em algum certo momento, pede a essa pessoa, a esse espírito ruim, que ele se manifeste se ele está lá. E ele tem uma resposta. E que ele matou a esposa também, abusava dela e por aí vai. Então a gente começa a entender um pouco como é que a casa funciona. E no final das contas, a Amanda é morta pelo marido e o espírito dela acaba ajudando uma outra pessoa a acordar, que também foi pega pelo George no meio do caminho, porque ele começa, o caráter dele começa a ser descoberto por todos, ele machuca algumas pessoas, mata outras, enfim. E aí o espírito dela acorda essa pessoa que estava em coma. O filme tem uma base espírita muito importante. Para quem conhece essa linha espírita vai entender do que eu tô falando. Se você conhece, pesquisa, é muito interessante, vale a pena, deixa sua mente aberta. A parte artística eu achei legal também, mas não me interessou tanto. O final do filme também é bastante teatral. Você termina com a cena do George morrendo em meio a uma água e tendo a imagem sendo comparada a uma das obras de Thomas Cullen. Então assim, quem gosta de Stephen King e quem assistiu os filmes adaptados de Stephen King vai gostar ou vai odiar esse filme? Eu gostei bastante, eu adorei bastante por conta dessa... eu puxei para esse lado espírita, puxei para essa narrativa. Fiquei frustrada porque achei que ia ser alguma coisa de, sabe, sobrenatural. Meu Deus, voltei uma invocação do mal. Eu gosto demais desse tipo de início de filme, mas... no final das contas, eu assisti o filme 2 vezes. A primeira eu odiei, a segunda eu já comecei a levar para outro caminho e percebi que poderia sim ter um diálogo muito mais forte ali em relação às mulheres, em relação ao espiritismo e também essa questão da arte que eu fui pesquisar realmente e vi que tinha muita coisa ali a ver, tinha muitos indícios em relação ao próprio caráter do George. Então, fica aí a dica para vocês, quer dizer, já deu um monte de spoiler, né? Fica mais em análise. Quero saber de vocês aí o que é que vocês acharam. Comenta aqui embaixo se vocês perceberam essas nuances que eu falei, essas comparações religiosas, em relação à arte, se vocês acham que ficou legal, se não ficou, se o filme ficou mais chato por conta disso. Me contem aqui embaixo e me digam qual nota vocês dariam ao nosso querido filme Vozes e Vultos Netflix. No mais! Eu digo que é vocês. Um beijo, um queijo e a gente se vê no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e compartilhar, tá? Ajuda bastante.